Um terceiro tema, e a gente volta um pouco daqui a pouco à análise de conjuntura, um terceiro tema que está nas análises sobre a Constituição do Kirchheimer é a afirmação de que o fato de uma ordem constitucional permanentemente poder ser suprimida, ou seja, o fato da Constituição ter uma pretensão de durabilidade, mas está sempre sujeita a uma insurreição popular, a uma mudança de conjuntura política que modificam estruturalmente suas características, faz com que, enquanto uma ordem constitucional é vigente, ela tenha legitimidade. Então é uma das afirmações sobre a legitimidade dessa ordem constitucional que estabelece os objetivos da Constituição. E ele vai concluir para o final, né? Acho que são 3 as coisas que o Kirchheimer conclui de muito importante no debate sobre a Constituição. Uma delas presente a todo momento, uma segunda menos, outra, enfim. Tem diferentes posições em relação a outras duas. Mas a primeira que permanece para se fazer a Constituição é um instrumento jurídico importante, ela é almejável que exista, ele vai dizer lá pelas tantas, numa reforma, num texto de 33, ele vai dizer que as revoluções não são criaturas de constituições, ou seja, uma Constituição ela não é capaz de promover uma revolução, mas, na maioria das vezes, constituições são monumentos de uma revolução bem-sucedida. E, ao longo dos textos, ele vai tecendo considerações sobre como é importante, a partir de um determinado momento de uma conquista política, consolidar ela num instrumento jurídico, né? Consolidar ela num instrumento jurídico que é a Constituição. E essa consolidação adequada, correta para a realidade tem que ser feita a partir de uma boa análise de conjuntura do que, não só análise de conjuntura, mas de uma participação democrática do que se almeja para essa comunidade, do que se quer. Essa é uma conclusão. As outras duas são que a Constituição ela é esse instrumento importante porque ela guarda 2 pretensões altivas. Quais são essas pretensões? Uma delas é a de garantir um objetivo da Constituição, e é um objetivo da teoria política clássica, é garantir esfera de liberdade às pessoas que submetem à ordem por meio de uma limitação, é um documento normativo que limita, conforma o exercício de poder numa determinada sociedade. Isso pode parecer bastante liberal, mas depois de muitos debates com ele mesmo, né, o Kirchheimer ele debate com os seus textos, eles discutem esses temas, ao mudar de opinião ele justifica. Ele vai afirmar que a existência de uma Constituição é importante porque ela garante esfera de liberdade. Por outro lado, é esse documento que como monumento de uma revolução, como monumento de um determinado momento histórico de anseios sociais, estabelece e corporifica em normas, corporifica num documento escrito os objetivos e o projeto de sociedade que foi democraticamente, coletivamente acordado, decidido. Então, ela tem essas 2 pretensões altivas por conta disso. Ela, ao mesmo tempo, limita o exercício do poder e garante esfera de liberdade e, por outro lado, corporifica os objetivos almejados em um determinado momento histórico. Então, ele vai fazer um elogio dessa forma jurídica Constituição, desde que, e a crítica não é ao instrumento, no caso de Weimar, é a decisão política e o que foi corporificado em Weimar, em 1919, porque ele considerava que perdeu-se uma chance de avançar na estruturação da sociedade alemã. Encerrada então a parte sobre essa primeira análise, esse primeiro bloco de análise sobre a Constituição, encerrado com uma visão bastante positiva do Kirchheimer sobre a Constituição e suas possibilidades não infinitas, tal como os movimentos sociais, ele vai dizer, né? Tal como os movimentos sociais, a capacidade de intervenção na realidade ela não é nem infinita nem desprezível.
ela fica no meio do caminho, né? E é preciso extrair desse instrumento os melhores efeitos a partir de uma boa análise de conjuntura. Passando então um pouco para a análise do parlamento e do Estado, já que um dos pontos de tensão da Constituição era exatamente a primeira parte, a tripartição de poderes e uma estrutura burguesa de Estado, é interessante olhar para como Kirchheimer analisava essas instituições. E a primeira coisa a ser dita sobre a análise do Kirchheimer é que ele afirmava categoricamente, com todas as letras, em um texto que chama Transformação do Significado do Parlamentarismo, que é de 1928, na primeira frase ele vai dizer: parlamentarismo não é, historicamente, e não foi criado para isso, igual à democracia. Há um engano, as pessoas, o debate político atual vive está entorpecido por essa ideia de que parlamentarismo, né, a predominância do parlamento, significa democracia. Parlamentarismo não significa democracia, aliás, ele não foi criado para isso, e aliás, eu tenho dúvidas que ele sirva, que em algum momento ele sirva para realizar democracia, estou em dúvida, e ele termina o texto de 28, a Transformação do Significado do Parlamentarismo, em dúvida sobre se essa instituição pode ou poderá algum dia promover democracia. Por que ele vai fazer essa afirmação tão forte sobre a desvinculação de parlamento e democracia? Ele vai dizer que a origem do parlamento é fundada, e a origem da legitimação do parlamento, das normas produzidas pelo parlamento, é fundada em três grandes afirmações. A primeira é a de que quem ocuparia cargos, não só no parlamento, mas também na administração pública, seriam camadas de propriedade e cultura. Só uma parcela da população, né, uma parcela de uma determinada comunidade política jurídica ocuparia lugares dentro do parlamento. Seriam as camadas de propriedade e cultura. Isso fica muito explícito, escancarado, quando você pensa no voto censitário que vigia na Alemanha entre 1871 e 1918. Né? O voto censitário deixava explícito que o voto daqueles que possuíam mais valia mais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que fundamenta a legitimidade do parlamentarismo e das decisões é a crença de que um debate racional entre os membros deste parlamento, que comungariam de valores, né, ou seja, teriam valores comuns, que os membros desse parlamento poderiam chegar às melhores conclusões e às melhores normas para a sociedade a partir de uma discussão, de um debate racional. E o terceiro ponto é um apego ao Estado de Direito, ao que menos importa aqui para a gente. O que o Kirchheimer vai dizer? Que o título do texto é Transformação do Significado do Parlamentarismo. Ele vai dizer que houve uma mudança significativa entre a Alemanha, e não só a Alemanha, diversos países, mas a Alemanha do Reich, a Alemanha de 1871 a 1918, e a República de Weimar, que foi a aprovação do voto universal. E a aprovação do voto universal trouxe para dentro do parlamento conflitos. Por que ela trouxe conflitos? Porque ela trouxe diferentes posições sociais, diferentes classes sociais. Né? O fato de o parlamento e o voto do voto universal ter sido aprovado, o voto universal masculino e feminino, para todas as classes, universal e secreto, com igual peso, uma pessoa, um cidadão, um voto, possibilitou que pessoas de diferentes classes sociais ingressassem no parlamento com diferentes visões sobre a sociedade, diferentes interesses, diferentes concepções, diferentes demandas para o Estado. Isso fez com que se ruísse as duas primeiras fontes de legitimidade do parlamento, que são uma certa homogeneidade no debate e a possibilidade de discussão racional. O Kirchheimer vai dizer que quando você tem classes conflitantes, classes que conflitam, inclusive, na organização social de da sociedade, classes que têm pontos de vista diferentes, interesses divergentes,
e concepções de sociedade, demandas para a ação do Estado, às vezes absolutamente opostas, porque querem realizar seus interesses também por meio do Estado, o debate racional já não existe. Já não existe nada em comum para que possa ser feito um debate entre essas pessoas. Né? É um debate que chegue a uma conclusão ou a melhores decisões num parlamento que pudessem ser consolidadas em leis. Essa é uma das coisas. A segunda afirmação é que maioria no parlamento e maioria na sociedade não necessariamente se identificam mesmo quando há voto universal e secreto. E o que o Kirchheimer vai dizer nesse texto? Então ele fala, primeiro, aparentemente há uma luz de esperança no fim do túnel. Né? O parlamento foi criado para manter o poder de uma certa parcela da sociedade que ele chamava da parcela de propriedade e cultura, que poderia discutir entre si porque, partindo de pressupostos muito parecidos, chegariam a melhores decisões racionais. Por outro lado, a partir do voto universal, classes divergentes ingressaram no parlamento e já não conseguiam debater mais sobre as mesmas bases porque partiam de pressupostos, de demandas e de visões sobre a sociedade muito distintas.